Às vezes a gente se pergunta se o que a gente tá fazendo é suficiente, se no fim do ano a gente vai conquistar o que a gente queria, né, a tão sonhada aprovação. Mas eu aprendi com o foco que é sobre processo, que a gente precisa aproveitar esse tempo de crescimento, porque nem tudo é só sobre o resultado. Então, eu acho que a galera que tá aí, ainda meus amigos, Henrique, nossa, que saudade do Henrique, da Clara, Letícia, minha melhor amiga, e tantos outros que eu sei que estão aí batalhando e que talvez esperem que eu fale, gente, eu não vou lembrar de todo mundo. Mas eu tenho muito carinho e a gente tem que se conhecer, a gente tem que confiar no nosso próprio potencial, porque se a gente não confiar na gente, quem mais, né? Então, eu acho que todas as decisões devem ser muito bem pensadas e tomadas. Eu acho que a gente tem que buscar o melhor que a gente pode. Então, eu consegui buscar o foco, mas assim, quantas pessoas fazem foco e, né, eu passei, mas outras não, porque tem o momento delas. Então, às vezes é sobre momento, às vezes é sobre o que você precisa aprender, não só de conteúdo, mas na vida. Então, aproveitem a jornada, porque às vezes eu até sinto falta dos dias de vestibular que eu passava. Agora a rotina já tá tão diferente, tão corrida. Eu sinto falta da Carol louca, de tantos outros professores e isso vai passar. Só não passa quem desiste, né, gente? Então, aproveitem a jornada, tenham autoconhecimento, por favor. Saibam essa coisa o online era melhor pra mim. A gente testa, a gente vai vendo e confiem no taco de vocês. Uma hora dá certo. Eu não esperava, mas uma hora dá. Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E o episódio de hoje é pra você, especialmente você que tá aí ralando o cu, desejando lidar com o maior perrengue chique que muitos vestibulandos sonham. E a entrevistada de hoje realizou a dupla aprovação. Quer dizer, no caso dela, a tripla aprovação. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história da Estela. Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, ela que sofreu pra decidir vestir aquela camisa vermelha linda, maravilhosa que ela está vestindo. Escolheu a MedUERJ. Escolheu a MedUERJ. Porque conquistou aprovações no plural. Tudo bem, senhora? Tudo certo. Tudo ótimo agora. Agora tá tudo ótimo. Conta aí pra gente, lista. Pra onde a senhora foi aprovada, em que ordem? Primeiramente, Medicina FRJ. Depois, Medicina Unioeste. Que, cara, sinceramente, se não tivessem me procurado no Instagram, eu não ia saber. Muito antenada, né? Você Total. estava. Aí é outro papo. Recomendações para alunos de vestibular. 0 Instagram. E, por fim, agora... Olha, foram meses esperando, tá? MedUERJ, e aí finalmente eu pude escolher a que eu queria sempre. E por que acabou que você escolheu o MedUERJ? Eu brinco que no histórico dos fockers que lidaram com esse super perrengue, né? Da dupla aprovação, tripla. Geralmente a galera do estado do Rio, quando tem a dupla aprovação, fica meio FRJ e UERJ. Aí, olhando assim, né, para as histórias, é mais ou menos meio a meio. Metade acaba escolhendo o FRJ, metade acaba escolhendo a UERJ. Por que a senhora escolheu a UERJ? Minha mãe formou na UERJ, tá? Isso é um por aí. ponto. Um ponto, mas é porque, né, quando criança você nem pensa muito nisso. Mas em 2022, tava no segundo ensino médio, e eu fui visitar a UERJ em si, porque eu acho que era mais próxima. A mamãe de uma amiga levou a gente e tal. E eu já tava com essa coisa querendo medicina, foi tipo no meio do ano, já tava pra decidir. E eu, cara, me encantei. É aquela coisa, né, de você chega no lugar A energia bate. Bate. E eu fui tanto na UERJ Grande, assim, e eu já gostei. Eu lembrava das histórias da minha mãe falando. E quando eu fui na FCM, cara, até o cheiro do formol, acredita? eu não sei, eu acho que bateu, assim, o santo bateu e depois dali, eu só pensava em, cara, como eu queria ser aprovada na UERJ e tava naquela época de exame único. Então, eu achava que, assim,
pô, dava, sabe? Dava. E as outras não brilhavam tanto, a FRJ tinha um nome, mas a UERJ ia tão pertinho da minha casa também. Aí eu, cara, não sei, sempre ficou. A UERJ sempre teve essa conexão comigo, assim. Estela, eu quero muito, muito, muito que você conte pra gente a tua história como aluna. Por quê? Porque, diferentemente da maioria dos vestibulandos de medicina, que acabam ficando aí mais ou menos, né, 3 anos, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, no vestibular, sua passagem pelo vestibular foi rápida. Você saiu da escola, fez 1 ano de cursinho, No foco. no foco, e passou. E aí? Tipo, conta aí um pouco. Quando você teve essa decisão da medicina, já mais ou menos ali na metade do 2º ano do ensino médio, você já começou a se preparar? Como é que foi? Conta. Vamos lá. A galera fala muito, eu lembro que no colégio eu tinha uma professora que falava que o padrão eram 3 anos pra passar em medicina. É porque é a média. É a média mesmo, É né? a média mesmo. Só que eu comecei a fazer Enem no primeiro ano do ensino médio pra treinar. Aham. E minha mãe dizia que iam ser os 3 anos, primeiro, segundo, terceiro, e eu ia direto. Porque, na verdade, eu acho que a coisa da medicina veio já... Eu sou uma pessoa um pouquinho mais madura. Então, eu vi que eu tava gostando e que, assim, eu tava flertando com essa coisa. E meu pai já... Meu Deus, né? Fazer medicina, uma filha minha. Então... Os seus pais são de que área? Os dois são humanas, total. Meu pai fez direito, minha mãe é jornalista. E os dois são servidores públicos. Tipo. Ok. Mas o meu pai deveria ter sido médico. Ele tem o molho pra A minha mãe medicina. também, menina. Sério? Minha mãe se acha médica beça. Ela se acha super Minha mãe médica. se acha médica. É. Não, mas o É meu porque pai... médico e louco todo mundo tem um tem um pouco, aquele pouco, negócio, exato, tá? é. Entendo teu pai, que a minha mãe é dessas. Mas meu pai é acupunturista, menina. Olha, Então, advogado. anatomia, a gente já tá aqui no... Ele tá me ajudando com as coisas. Então, era pra ele ter seguido a área de saúde, mas por questões da Tá. vida, ele é servidor público. Tá. Me perdi completamente. Não, é que a gente Ah, tá. adora. Vai. Calma, tá falando vestibular. Então, eu já Isso, decidi. tá decisão. Então, eu vi que eu tava começando a gostar de biologia, então podia ser uma coisa na área da saúde. Então, por mais que eu penso, a decisão de ter escolhido a medicina foi ali 2022. E, cara, Aham. eu tenho muita história pra contar. Covid, perdas familiares, aí a decisão veio depois de 2021. Mas ficava a gente tem essa coisa do medo. Ah, eu gosto da medicina, mas assumir que você quer, tipo, falar pra todo mundo, olha, eu quero fazer medicina. Gera um peso, então eu ficava, eu tô pensando, eu quero e tal. Mas eu tinha essa coisa desde sempre de, eu vou estudar como se eu quisesse medicina. E se eu quiser outra coisa, dá pra passar, né? Porque se você passa em medicina, você passa em qualquer coisa. Aham. Então, desde o primeiro ano, eu era aquela aluna que, eu era muito ligada com o Enem já, de saber coisa de vestibular. O meu irmão, em 2021, ele tava tendo o SISU dele, e eu já sabia mais de SISU do que ele próprio. E eu tava, tipo, no primeiro ano do ensino médio, entendeu? Então, eu já fui muito antenada com essas coisas, não estudando pra medicina, mas sabendo, me ligando muito com coisa de vestibular. Então, tudo, assim, eu cheguei no final do ensino médio pronta já. E aí, em 2022, eu já comecei a pensar em, de repente, trocar de escola no último ano pra ver o que seria melhor, porque a carga horária do meu colégio era integral depois. E às vezes não bate, né? Tipo, no foco, não é integral. Você estuda à tarde sozinha. Eu sabia que isso era algo que determinava, né? Você precisava o ter seu tempo pro desempenho. seu estudo ativo. Exato, eu já sabia disso. Mas eu tinha um vínculo com o colégio e tudo mais. Então, assim, 2022 eu estudava pra escola, né? E tal. E no terceiro ano era uma coisa mais já meio vestibular, mas, enfim, eu fiz o que eu podia. Então, fui construindo essas coisas. E aí, nossa, bati na trave, que pra mim foi trave, assim, total no final do ensino médio. E aí, eu ouvi falar de vocês no início do 2023, no meu último ano. Porque eu fazia, vocês devem se conhecer, né? Mas eu fazia um curso com um professor que dava aula, tipo, só pra química. Porque a discursiva voltou em 2023, foi isso. 2022, entrou a pandemia e tinha exame único. Menina, eu chorei tanto quando eu descobri que voltou a discursiva. Juro, porque eu queria o ERJ e eu achava que a minha chance toda era, tipo assim... O exame único. Porque eu era boa. O Enem, desde o primeiro ano eu fazia, eu tava vendo evolução, eu tinha uma coisa com objetiva e tal. Pra mim, Enem sempre foi, assim, era o que eu podia passar.
Menina, quando voltou a discursiva da UERJ, eu chorei tanto. Eu falei, acabou. Acabou pra mim, e agora é só Enem. E logo enfim, no seu 3º ano, né? logo no meu 3º ano. Cara, juro, Carol, foi triste. E aí eu comecei a fazer meio que esse curso. Eu fazia o ensino médio integral e eu voltava pra casa à noite, toda segunda e quarta, e ainda fazia aula de discursiva de química. E aí esse professor falando alguma coisa, olha que loucura. Falou, tipo assim, a gente chegou no tópico Carol Braga. Sempre tem. Opa! Sempre tem, gente. Que É a isso? mais. Mas ele falou bem de mim? Falou Não. muito bem. Ai, jura? Juro pra você, juro. Gente, Aí tava falando depois uma me dá o coisa... nome dele que eu vou Eu agradecer, falo, porque ele me deu jurou. você de presente. 3 aprovações pro foco e não pra ele. Ai, que tadinho. lindo. Tadinho, é. Tadinho. Tá. E eu acho que, cara, foi ali, quando eu conheci o foco, foi uma coisa meio... Mas ele falou o que de mim? Agora eu tô curiosa. A gente tava falando do colégio daqui do Rio, que faz concurso, que você trabalhou. Ah, tá, o Pedro II. Isso, Pedro II. E aí ele tava pra vendo também, tava fazendo, e ele falou, cara, a Carol Braga trabalhou lá, só que ela se deu tão bem que ela largou pra poder ter o foco. E o foco criou um método infalível, eu não sei como ela consegue tudo mais. Olha! Gente, aí eu lembro desse Babado. dia, eu lembro, assim, dele falando, eu, cara, essa mulher, pesquisei no Instagram, e aí eu fui ver, tipo, as modalidades do curso, tipo, devia ter alguma coisa pra mim, porque eu tava fazendo só química, eu precisava de uma coisa discursiva, pelo amor de Deus. E aí, quando eu abri, tipo assim, é muito engraçado, porque agora eu conheço o foco, conheço você, eu tive a experiência aqui, mas na época eu não fazia ideia, então era só mais um curso. Sim. E aí, quando eu abri, fui ver, achando que era, tipo, um cursinho online, né? Tipo, Uma coisinha, tipo... Aqueles vários outros de rede, tipo, tipo R$59,90 por um arroz mês. e feijão, uma coisa assim. Cara, quando eu abri... Tu conheceu o caviar? Já era, nunca mais. O problema, Carol, é que na minha época, eu abri lá e pra ver as modalidades, e o curso mais barato que eu tinha era, sei lá, R$2.000. Aí você, Eu falei, mano, não vai dar. É E era, tipo, que eu queria algo, tipo, específicas, né? E aí, achei que fosse algo mais... Mas ali no esquema. É porque você imaginou que era um negócio meio igual plataforma, Exato, né? achei que fosse uma plataforma. E, cara, é bizarro que agora eu conheci e nada a ver, né? Nada a ver, E aí, poxa, não dá. E aí meio que fechou essa aba. Ele falou e seguiu o ano, seguiu a vida. E aí, no fim do ano, muitos professores lá, tinha professores no colégio que davam aula nesses cursinhos também de rede. E quando tava chegando, eu fui bem no Enem. Mas não sabia se era suficiente pra passar. Eu fiz 155 em 2023. Caramba, foi muito Carol. bem. E meu terrível é horroroso. Aí, É porque você não conhecia as maçãs de ouro ainda, Estela. Eu conhecia pelas fáceis mais difíceis, mas... As maçãs de não era uma ouro. não Você não era tinha com acesso ao vocês. método infalível Não ainda. dava. Eu precisava de vocês. Eu sei. Eu E- também precisava conhecer você. Minha pequena grande garota. E aí, eu lembro de uma professora que trabalhava nesse curso e falou assim, olha... E eu mais uma consigo- pra falar de mim, não é possível. Não. Tô brincando. E, cara, cada babado. entendeu? Ai, meu Deus, ela me conta vários, eu amo. E ela falou assim, olha, no meu curso que eu trabalho, eu consigo te dar bolsa de 100%, né? Tipo, porque você, com seus acertos e tal, você... Gente, Vem eu pra falei cá. sobre isso na entrevista da Naomi. Mentira, do quê? Não da sua história, mas disso, que essa coisa da bolsa, ela virou um leilão de caça ao tesouro. Tem gente que até hoje acredita que os cursinhos dão bolsa realmente por um Porque- projeto social. Como assim? Eles claramente disputam entre eles os melhores alunos num leilão de quem dá mais bolsa. Aqui você estuda de graça. Não, mas aqui você também. Daqui a pouco eles vão começar a pagar os alunos para Pra estudarem estudar no lá. curso. Gente, que loucura é essa? Por isso que eu falo, os resultados do foco, eu tenho muito orgulho, sabia? Porque você pensar que a gente mira no nosso próprio resultado para bater um recorde, não no suposto concorrente, constrói ano após ano resultados cada vez maiores e a gente não tá batendo no ombro de aluno nenhum por aí e falar, cara, você é muito inteligente, vem pra cá. E a galera faz isso e mesmo assim não tem os resultados que a gente tem. Porra, cara, é pra aplaudir, na moral, eu tenho muito orgulho desse time, cara, pelo amor de Deus. Não dá, mas aí vai. E aí, então, foi isso. E ela falou, mas eu já sabia do foco e eu tava assim, cara, aquela coisa de não dar trabalho pros pais, eles já terem Sim, pagado tudo do meu ensino claro. médio. Então, na minha cabeça, eu tinha que sair da escola e universidade pública, né? Aham. Então, eu fiquei muito tentada aí. Mas eu sabia, como eu falei, eu já pesquisei muito no meu ensino médio, então eu sabia a fórmula pra ser aprovada. E não tinha nenhum curso que se encaixasse, que eu falava, cara, eu vou cair na rotina, eu vou Fazer ficar o mais do ali, mesmo.
de manhã teoria e à tarde fazer 15 questões e uma coisa muito que eu sabia que não dava certo, porque eu tentei fazer isso em 2023 e não dava, eu não fazia, ou então eu não via resultado, eu não crescia. Eu precisava de, sabe? E teve uma professora que falou isso, mas falou, olha, eu acho que você não é o tipo de aluna que deveria ir pra tal curso, eu acho que você é o tipo de aluna que deve ir pro foco. Que isso, cara, ela foi sincera demais. Ela foi muito sincera, tipo, ela trabalhava no outro curso. E eu falei, olha, eu tô pensando no foco e tal. E ela falou, eu acho que você tem que ir direto pra lá. Porque, tipo, tá num potencial, assim, que eu tava com muito medo de ir pra um outro curso e desperdiçar e desnecessariamente, provavelmente seria sabe? o que teria acontecido. Cair na rotina totalmente. Aquelas salas... Ih, depois eu vou falar disso, né? Aquelas salas com 100 alunos abarrotadas e no foco eram... Na minha sala eram 20, né? No presencial, completamente diferente. E tinha um outro, que é o mais caro que existe aqui no Rio, né? Você sabe. E meu pai, a gente conversando com meus pais e aí meu pai, tipo, olha, eu encontrei esse aqui. Que é o que diz que tem 90% de aprovação. Menina, mas conhece? Você já ouviu falar disso? Já, uma vergonha. E aí eu... Tá, e quantos alunos eles têm? Porque, isso, assim, não faz que sentido. Número é esse, que número é? De onde eles tiraram isso? Não, e eles falam até hoje, o curso que mais aprova, Mas cada ano aprova eu vi isso menos. Hoje, acredita? Não, é tão vergonhoso, sem brincadeira. Não, sem brincadeira, eu tenho um pouquinho de vergonha alheia. Porque, assim, cada ano as pessoas estão mais flopadas, cada ano aprovando menos e insistindo num slogan vazio. O curso que mais aprova onde, gente? Daqui a pouco vai ter que fazer no bairro, porque... que loucura! E ainda é isso, tá. Complicado. E aí seu pai falou, vai pra lá então. Pra lá. E aí, só que aí eu já conheci, mas você passei a te seguir. Depois do ano de 2023, eu comecei a ver Comum, eu não assistia. E aí, então, eu tive um pouco, mas você é louca. Nossa, eu lembro que a primeira Comum, eu da igreja e você... Mas eu também tenho um momento igreja. É porque você deve ter me encontrado num dia que eu tava no momento hospício, talvez cabaré. Porque eu também canto louvor, isso aí você não me reconhece, isso aí você não me valoriza. Cara, eu lembro, impressionante, eu lembro de tudo. Eu lembro de você falando da questão do Enem 2023. Da zona pelúcida, sei lá o que foi errado, e não podia errar na discursiva, eu não sabia, não fazia ideia do que você tava falando, mas eu tava lá, entendeu? Então eu conheci a vocês e eu me identifiquei. E principalmente, eu acho que vendo que vocês tinham essa coisa com a UERJ, já sabendo o que eu queria, e eu tava desesperada, porque o que eu ia fazer? Com outros cursos eu não ia conseguir chegar nem perto. E aí meu pai falou essa coisa do curso, então eu falei, se você consegue pagar tal curso, você consegue pagar o foco. Ai, gostou? Gostei, cara. Tu jogou com as armas que tu tinha com ele. Mas é óbvio. Porque... Olha, pai, se você está me dando uma sugestão dessa, eu tenho outra melhor pra você. Muito, sério, assim, foi... Caraca. Todo mundo tem essas coisas. Então, eu sei que quando eu tenho que pedir, eu vou pra minha mãe. E a minha mãe vai pro meu pai, né? E então, eu já tava com essa coisa do foco. Só que o foco, assim, eu não sabia se encaixava na nossa realidade, financeiramente e tal. E quando ele falou do outro curso, eu faço isso que fosse pra pagar. Eu falei, bom, então... Querido. Aí eu falei... E eu sou uma pessoa que lá em casa eu... né? Sou séria, assim, então eu falei, olha, então se você consegue pagar tal curso, olha aqui, o foco é isso, tantas aprovações, aí comecei a mostrar, e médio aí ele viu que o 90% era caô purinho. Eu falei, de onde você tirou isso? Tá louco? E aí, o meu pai faz todos os cálculos, né? Então, tipo assim, é muito melhor pagar a conta do ano, né? Então, X, então o curso do que 2Y do foco. Tipo, você ficar 2 anos no foco ou ficar 1 ano naquele curso. Eu falei, mas e se eu ficar só 1 ano no foco? Papai, essa conta não fez respeita a minha história. Assim, e eu, anos de experiência... Eu tô até imaginando ele assistindo isso, dando risada da gente, zoando com ele, vai. Oi, pai. Te amo, tá? Aí, eu fiz essa conta toda, eu falei, cara, mas eu me identifiquei com o curso, porque não é só sobre, metodologia Y, alguma coisa assim, assado, mas eu via já vocês, eu via Focobox, eu via o jeito que vocês falavam, eu vi tudo, carinho, cuidado, capricho, e eu falei, cara, é nesse lugar que eu vou me sentir bem, que o ambiente vai estar propício pra eu conseguir evoluir. Porque não é só sobre estudar, tem muitas outras coisas envolvidas. Então, cara... E você começou no semipresencial. Ih, gente, aí começa a história. Meu pai pagou e tal, a gente foi lá, nossa, o dia da matrícula, Carol, juro, assim, eu tava... Vocês foram um refrigério, assim, foi a esperança. Eu tava perdida. Eu estudei muito, eu cheguei perto, mas eu não sabia nada. Não tinha base nenhuma, eu achava que tinha e não tinha. E aí, no dia da matrícula, foi até assim, bom, então, agora eu vou começar, agora eu tô levando a sério isso aqui, né? E aí, eu comecei, eu já tinha essa coisa com curso online. Quando eu falei que eu queria trocar de colégio pra ficar só de manhã e estudar
em casa é porque eu já sabia que a modalidade online muitas vezes rendia mais. A galera falava e tal. Mas eu tava saindo da escola, eu passava o dia inteiro na escola. Então, eu ficava com medo de... E é isso aí, a gente tem que se conhecer muito. Eu sabia que o online talvez rendesse mais, mas eu sabia que talvez eu pudesse procrastinar muito, que eu não ia, né? Você não ia valer a confiava pena. na tua disciplina, Na minha, né? exatamente. Eu não confiava na minha disciplina. E aí, eu decidi com eles, falei, ó, vou pro presencial. E foi justamente... Gente, foi tudo Abriu perfeito. a barra. Eu tava procurando, aí, será que é o foco? Será que não é? E abriu a unidade de Barra. Eu falei, isso aqui é um sinal pra eu ir. E aí, fui pra Barra. Fui pra unidade de Barra e foram meses, assim, muito bons. A coisa... Tudo de vocês é... Cara, você... Eu não sei, mano. Foi você que pensou em tudo isso? É perfeito, assim. Não, Ai, 24 alunos por Eu acho turma. que nenhuma cabeça sozinha teria consegue conseguido fazer tudo isso. construir o que é o foco. E eu falo com muito orgulho mesmo, sabe? Tipo, é real, assim. Eu acho que foi uma junção mesmo de corpo, alma e coração, assim. É a minha tríade, sabe? Eu, Júlio, Rodrigo. E cada pessoa que faz parte do foco hoje é isso. Aquilo é surreal. Não é surreal. Eu sei. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, você não tem vontade de empreender em outra área? Eu não, cara. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço e eu vivo o foco medicina, assim. Cara, eu daria 2 vidas pra viver isso tudo de novo. É real, assim, uma parada. Por isso que eu sou tão defensora que as pessoas realizem seus sonhos, assim. Porque eu nem sabia que construir tudo isso era um sonho tão grande pra mim como é viver isso no dia a dia. Assim, é uma parada que há 12 anos me faz acordar todos os dias e falar, puta, cara, vale a pena trabalhar por E é por isso. isso que dá tão certo, né, Carol? E é isso, então... Aí esses primeiros meses já foram muito, muito bons pra você. Você tava Foram. curtindo. Tava Mas assim... aconteceu o quê? Nossa, tudo é babado, né? Mas... E aí, assim, o foco foi muito bom, porque... Acho que em qualquer, assim, realidade diferente, eu teria ganhado mais independência, mas eu ia sozinha pro curso, eu pegava ônibus, ia pra Barra, e comecei a sair da minha bolha, né, de escola, e foi tudo que cara, eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, e eu ganhei a Focobox, e não conhecia ninguém, foi tudo, assim, e aí as salas, tudo perfeitinho, e pouquinhos alunos, e aquele silêncio, e cara, eu vou render aqui, eu tava conseguindo os professores, a equipe de vocês não, nem falar nada, né? E fiz amizade. A Naomi tava aqui mais cedo, né? Aham. Então, e ela era da minha sala. Isso é bizarro pensar nisso, né? Que a gente passou junto. E foi ótimo, assim, eu construí rotina. Isso foi muito importante. A coisa de guardar o celular, de não ficar... Gente, isso foi um divisor de águas. Eu aprendi a ficar assim no celular, porque isso era uma coisa Desmamou. que... Totalmente. Ficava a manhã inteira, só que eu já me conhecia. E eu não fiquei nenhum dia lá à tarde. Eu ia pra aula e voltava pra casa. E pra estudar em casa, porque eu gostava de estudar sozinha. E aí, com o tempo, assim, isso já eu falei com você, foi em junho já. Assim, lá pro meio do ano. Eu fui vendo que, de repente, o online ia dar no mesmo. Em questão de qualidade de estudo. E ia me trazer muito mais benefício, assim, de gastar tempo indo e voltando, de descanso mesmo, né? Flexibilidade, né, em certo quesito. E aí eu falei com você, né, a gente trocou. E aí, minha filha, foi assim, foi até uma coisa que eu lembro que quando eu vi, eu não acreditei. Que os meus resultados que já estavam bons... Decolou, né? Decolou muito. E eu vi que era isso que eu precisava. E eu tive uma conversa com meus pais, sentei e falei, olha... eu tô achando que se eu não mudar agora, eu vou estar cometendo o mesmo erro que eu cometi ano passado. De não ter trocado de local, enfim, de não ter feito tudo que eu podia. E eu tava vendo ali uma decisão que tava nas minhas mãos de repente, me conformar em estar no presencial e sabendo que eu podia ter mais. Tava sabendo que ia melhorar. confortávelzinho, mas você sabia que em termos de estratégia, não era aquilo pra você, o online ia encaixar melhor, né? Exatamente. E eu sentei com eles e, não, filha, então a gente vai testar e é isso. E aí, gente, porque Deu o muito bom, certo. eu era semi-presencial Barra, né? Então é semi-presencial, a gente tem biologia, química e redação em casa. É. Então eu já sabia como era online de vocês, isso é muito legal. Porque se eu não tivesse nada do online, de repente eu ia ficar com medo de mudar.
Mas como eu já sabia como era a rotina, e terça e sexta eram os dias que eu até conseguia treinar antes da aula, eu fazia tudo. Terça e sexta eram, tipo, os melhores dias. Então eu sabia que minha rotina toda, assim, ia ser muito melhor. E aí eu fui, meus resultados foram muito próximos do que aconteceu na prática. E acho que isso só foi possível porque eu resolvi mudar naquele momento. Que aprendizados você considera como os mais importantes nesse teu ano de foco, que foi teu primeiro e único ano de vestibular, o sonho também, cara, de todo vestibulando, assim. Porra, se eu pudesse já conseguir atingir o meu máximo, o meu melhor resultado em um ano, a gente sabe que essa não vai ser a história que todo mundo vai viver. E tá tudo bem, cada um tem que viver a sua história, né? Mas se fosse possível, eu tenho certeza que seria a escolha de todo mundo. Então, que aprendizados você teve quando você veio pro foco e vive esse ano de 2024 que você fala assim, cara, sem dúvida, ter feito isso, aquilo outro, fez total diferença pra eu ter crescido tanto. Eu acho que, primeiro, é aquilo que vocês falam de bem-vindo ao mundo dos adultos. Cara, é isso sempre, né? Eu sou uma pessoa muito controladora. E muitas vezes, não só no vestibular, mas na vida, a gente encara realidades em que a gente não sabe como vai ser o futuro, a gente não sabe o que está por vir e nem sempre a gente tem controle, né? Nem tudo, assim, não quer dizer que o nosso esforço vai alcançar tal resultado. Sim. E eu tratei muito isso até na terapia, mas vocês ajudaram muito. Porque eu tinha esse medo de, cara, eu tô fazendo tudo que eu posso e mesmo assim eu não sei se vai dar certo, então por que eu tô fazendo? O que é suficiente, o que não é. E então eu aprendi a só seguir um dia de cada vez. E fazer dentro de cada dia o melhor que eu podia. Eu aprendi muito a descansar, assim, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais cuidei da minha saúde mental, do meu bem-estar físico, que eu sabia que era algo que importava muito pra mim. Eu não consigo ficar bem se eu não for pra academia, eu não consigo ficar bem se eu não conversar com alguém. E esse ano de foco até, teoricamente, eu sentia que eu estudava menos. Mas não era só porque tava tudo encaixado, eu tinha minha rotina, bem-estar, lazer, tudo encaixadinho, sabe? E você rendia pra caramba, né? No tempo que você parava pra estudar, você rendia muito. Muito louco, isso é muito louco. É inacreditável. É inacreditável, sério, é inacreditável. E, cara, isso também até... eu tenho amigos ainda que estão, né, no vestibular. E alguém me perguntou, tipo, cara, se tivesse que ser uma coisa que você fez, que você aprendeu, e foi focar nos meus erros. Não adianta, não adianta. Foi só esse ano que soube dos gaps, dos sapos gelados, e isso começou a ser algo que era a única coisa que eu focava, e não no sentido ruim, né, de você só foca no seu erro e você não vê o que você tá evoluindo. Mas é porque o resto tá bom, então, cara, vamos lá, e é isso pra você melhorar, né? E aprende a lidar também com os erros, não de uma forma ruim, eu não me machucava, eu só encarava meio friamente, tipo, cara, eu errei isso. Se eu errei tantas questões no simulado, é porque eu consegui errar agora e não na hora da prova, então eu tenho oportunidade de aprender. E, cara, assim, vocês... Você foi construindo isso, né? Com você, cara, vocês pegaram na minha mão e falaram, vamos lá, constrói tudo, porque eu saí bem, assim, eu achava que eu tinha base, que eu tinha um pouco de maturidade, mas todo mundo fala. Até porque eu sumi um pouco na vida dos meus amigos, assim, então é nítida a diferença do início do ano pra agora. Eu cresci muito com vocês. Ai, cara, eu fico tão feliz porque é muito legal ver que você chegou com imenso potencial, mas que não tinha sido convertido em potência. E tem uma diferença muito grande entre essas duas palavras, potencial e potência. Porque potencial é uma promessa, potência é uma realização. Muitos alunos que foram brilhantes a sua vida escolar inteira, super inteligentes, super nerds, eles foram uma promessa. Não, com certeza, você, imagina, inteligente como você é, brilhante academicamente como você é. Não, você vai passar no vestibular de medicina com certeza muito rápido, direto da escola, isso e aquilo, isso e aquilo. Mas, em nenhum momento durante essa trajetória acadêmica da escola, aquele aluno experimentou realmente
transformar todo o seu potencial na máxima potência. Então, ele nunca, de fato, experimentou a performance que ele poderia em provas, porque ele não trabalhou sob as ferramentas certas, sob a orientação certa, sob a visão certa do que é o processo de aprendizado. Então, ele ainda era meio ingênuo para algumas coisas que exigiam malícia. O bem-vindo ao mundo dos adultos. Calma aí, não é assim desse jeito que você quer. Muitas vezes é do jeito que tem que ser. E você ter chegado ao foco logo saída do ensino médio, com uma cabeça muito aberta e um coração muito aberto a ouvir tudo aquilo, seguir sem ficar questionando muito, porque às vezes acontece isso, às vezes o aluno já chega, depois de ter batido tanta cabeça em outros lugares, já com tanto rancor disso e daquilo, que ele não chega de fato, cara, eu escolhi estar aqui, vocês têm os resultados que eu também quero que sejam meus um dia, vocês têm a expertise, vocês sabem o que vocês estão fazendo, e eu confiei em seguir esse método. Então, o que eu vim fazer aqui? Seguir a porra do método. Não, o aluno chega lá e ele, de manhã, vai à missa, de tarde vai ao culto e de noite bate tambor. Não dá. Entendeu? Você que é uma pessoa evangélica, você sabe que não dá. Se a pessoa escolheu estar num lugar, seguir um método, ouvir aquelas pessoas que estão mentorando ela, meu amor, só vai e faz o seu. Aí a pessoa não faz nem o dela e também não faz o de mais ninguém, porque ela não dá conta. É muita informação, é muita poluição, é o para de se distrair com as lagartas. Então, até essa sua questão com a rede social, de dar uma diminuída, de se fechar mais ali na rotina que você criou pra você e que estava te proporcionando bem-estar, crescimento, você falou, cara, é isso que eu tenho que fazer? Eu não vou mais ficar ouvindo todo mundo. Exatamente. Cara, isso é tão importante e isso explica olha, sem brincadeira, Estela, se tem um ponto em comum com todas as histórias que eu já contei desse time, de alunos que passaram no menor tempo possível, o que tem em comum em todas essas histórias é, primeiro ponto, essa cabeça aberta para realmente colocar em prática aquilo que você escolheu para si. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi colocar em prática esse método. Então, vambora. Pum. E o segundo ponto, um coração que estava realmente disponível para se conectar afetivamente, emocionalmente com a mudança. Repara que em um ano você fez uma mudança enorme. Você estava num modelo que estava funcionando até um ponto X, mas que você sabia que o seu potencial não estava 100% convertido em potência. Dava para espremer mais esse suco de laranja. E você fez a mudança que era preciso. Você poderia ter falado assim, quer saber? Agora que eu já escolhi essa modalidade, eu vou nela até o final do ano. Se der certo, deu. Se não der, ano que vem eu mudo. Você teria ficado pelo menos mais um ano. Entendeu? Então, o coração e a cabeça precisam estar abertos para que você enfrente a transformação de potencial em potência. E aí você, no menor tempo possível, vai extrair a última gotinha da tua laranja e aí é contar também com o universo, né? Tipo, cara, se for minha hora agora, vai. Eu sei que eu fiz efetivamente tudo que eu pude. Eu tenho certeza que essa tranquilidade você levou contigo pras provas. Exatamente. Não, assim, exatamente isso que você falou de confiar. Olha, eu lembro de tudo, né? Você tem essas falas. Eu não sei se foi no início do ano, se foi aquela live de recomeço. Você falou alguma coisa, eu acho que talvez da sua mãe, de algum problema de saúde. E que quando você tem algum problema e que você quer resolver, você vai procurar o especialista. Melhor, o especialista, o melhor naquele ramo. Você não vai ficar ouvindo aleatoriamente porque senão várias você não vai conseguir opinando. fazer nada. Isso. E, cara, então quando a decisão é o foco e é isso, eles aprovam, eu esgotei todas as outras opções, as pontes foram queimadas. Sim. E vocês sabem do que vocês estão fazendo. Então, o que vocês falavam, eu fazia. Assim, eu lembro o Júlio fazendo aquelas coisas mirabolantes de redação. Meus pais estavam
trancadíssimos. Meus pais ficaram com medo, porque o foco é muito... É uma experiência, né? O foco é uma Muito experiência. intensa. E eu tava vivendo tudo. E eu tava, cara, coisa com redação e mudando. E assim, pra eles, eu já tinha chegado muito perto, faltava só ajeitar umas coisinhas. Tem Então, certeza que vale a pena mudar aquela coisa, exato, né? exatamente. Eles estavam com medo de mudar o jeito que eu escrevia e de fazer prova. E eu só precisava só estudar de novo, tipo, rever a matéria, revisar e Uhum. fazer a prova de novo. E não era, eu sabia que não era isso. Então eu falava, ai, hoje eu fiz assim, hoje eu fiz assado, teve alguma coisa, a aula foi diferente. E eles, olha, mas não esquece do seu modelo de redação, não. Não esquece disso, não, tá? Porque deu certo. Mas não deu certo, porque senão eu tava na faculdade. É. Então, cara, eu segui. E eu lembro até, eu acho que o Gui D'Amico, que já passou também no Unirio. Cara, é essa coisa que a gente tem no foco. Tipo, eu confiei em vocês, entreguei tudo e falei, eles sabem o que eles estão fazendo, então eu vou seguir. E isso comigo, especialmente pra UERJ, que, sinceramente, eu nunca pensei. Nunca pensei que eu fosse entrar. E foi só por causa de vocês, foi por causa da equipe de biologia, de química, de redação, porque eu era um zero à esquerda, em discursiva, e eu segui tudo que vocês falavam. Assim, é tão fácil agora esquecer de como foi difícil, mas eu lembro de todos os sábados que a gente ficava lá. Às vezes tinha coisa de família, eu não ia, porque a gente ficava, às vezes, até as 2 da tarde, revisão do IRFU, e é isso e aquilo. E eu fazia porque vocês falavam que dava certo. Eu não acreditava em mim, às vezes. Eu falava muito disso com meus pais. Nem sempre eu acreditava em mim. Mas vocês me passavam confiança, vocês acreditavam, vocês sabiam. Então, às vezes, cara, não é por mim, mas é por eles, porque eles sabem o que eles estão fazendo. E eu tô aqui, a gente tá jogando junto. É. Então, eu vou seguir, eu vou jogar com eles, cara. E foi isso, cara. E deu vocês são certo. incríveis. De Deu verdade. certo. Cara, assim, é sobre nunca banalizar e receber uma das coisas mais genuínas que uma pessoa pode entregar pra gente. Confiança. Sua profissão vai ser exatamente essa. Você vai receber a confiança do teu paciente no momento em que ele tá fragilizado, vulnerabilizado e precisando de ajuda. E aquela pessoa, dentre milhões de médicos que existem, escolheu você para assistir, para cuidar, para medicar, para orientar. E é exatamente assim que eu me sinto em relação a cada um de vocês, sabe? Então, você receber a confiança de uma pessoa num momento desse e você realmente conseguir cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer, porra, cara, pelo amor de Deus. É uma coisa que é para muito além mesmo, transcende tudo que a gente conseguir explicar. Eu amo dar aula, a sala de aula para mim é um espaço de muito conforto, de muito bem-estar, é onde eu dou risada, é onde eu brilho, é onde as coisas fazem sentido na ciência que pulsa aqui na minha cabeça. Mas tudo isso que a gente vive junto com vocês é para muito além do formal, é para muito além da sala de aula, né? É realmente transformar a mentalidade, conseguir converter um sonhador em um aprovado. Você era uma sonhadora, uma menina sonhadora que saiu da escola, meio, caraca, fui quase, mas ainda não fui, o que me falta? Aberta a aprender pra caramba, decidida a fazer dar certo, né? Apostou todas as suas fichas, envolveu sua família numa decisão. Não era a decisão do seu pai, foi a sua decisão. E comprometida a fazer dar certo. E a gente fez dar certo, né? Fez dar certo. E agora você tá aí vestindo sua camisa da MedWest. Gente, que sonho. Seu sonho realizado. Cara, deixa aquela mensagem final. Você lembrou, né, que tem amigos que ainda estão fazendo vestibular também. Pra quem não passa no seu primeiro ano, tem uma amargura de ir pro segundo e falar, caraca, o que eu tenho de diferente da Estela? O que eu tenho de diferente do Gui? O que eu tenho de diferente da Naomi? O que eu tenho de diferente? Por que eles conseguiram ano passado e eu ainda não consegui? Então, eu queria muito que você mirasse nessas pessoas que esse ano estão na batalha de novo ou estão na batalha pela primeira vez, né? E deixasse uma mensagem que você que foi uma maratonista das temporadas passadas da entrevista com os aprovados, muito. você pensasse, então, em alguma coisa que fizesse sentido você ouvir. Às vezes a gente se pergunta se o que a gente tá fazendo
é suficiente, se no fim do ano a gente vai conquistar o que a gente queria, né? A tão sonhada aprovação. Mas eu aprendi com o foco que é sobre processo. Que a gente precisa aproveitar esse tempo de crescimento, porque nem tudo é só sobre o resultado. Então, eu acho que a galera que tá aí ainda, meus amigos, Henrique, nossa, que saudade do Henrique, da Clara, Letícia, minha melhor amiga, e tantos outros que eu sei que estão aí batalhando e que talvez esperem que eu fale, gente, não vou lembrar de todo mundo. Mas eu tenho muito carinho e a gente tem que se conhecer. A gente tem que confiar no nosso próprio potencial, porque se a gente não confiar na gente, quem mais, né? Então, eu acho que todas as decisões devem ser muito bem pensadas e tomadas. Eu acho que a gente tem que buscar o melhor que a gente pode. Então, eu consegui buscar o foco, mas assim, quantas pessoas fazem foco e, né, eu passei, mas outras não, porque tem o momento delas. Então, às vezes é sobre momento, às vezes é sobre o que você precisa aprender, não só de conteúdo, mas na vida. Então, aproveitem a jornada, porque às vezes eu até sinto falta dos dias de vestibular que eu passava. Agora a rotina já tá tão diferente, tão corrida. Eu sinto falta da Carol louca, de tantos outros professores e isso vai passar. Só não passa quem desiste, né, gente? Então, aproveitem a jornada, tenham autoconhecimento, por favor. Saibam essa coisa o online era melhor pra mim. A gente testa, a gente vai vendo e confiem no taco de vocês. Uma hora dá certo. Eu não esperava, mas uma hora dá. É isso, gente. É isso. Obrigada, meu amor. Obrigada pela generosidade da entrevista. A gente tá aqui num domingo chuvoso. Eu sonhava com isso, minha filha. Você podia me chamar? Você podia me... Cara, um feriado, eu tendo viagem marcada, eu ia desmarcar. É óbvio. Mas é óbvio. Que isso, cara. Cara, é muito legal e ver que você tem esse brilhinho nos olhos e que tá vivendo essa realização tão plena, sabe? Tão viçosa, isso é muito bonito, e que você continue a contagiar as pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, com seu encantamento. Nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, como você mesma disse, não é? Finalmente você entendeu. Finalmente eu entendi. Essa piada interna, gente, porque ela tem tipo assim 1,5 m de altura. Será que... Porque tem gente que a gente não parece, né? Não, tem gente que acha que eu sou alta e vai continuar a achar porque Comparando do teu comigo. lado... Tem 1,70 m do teu lado. Que ódio, cara. Mas é isso, gente. Sem ficar xoxando a altura da menina, pelo amor de Deus. O importante é que o cérebro é grandioso, o coração é imenso. Obrigada, entendeu? obrigada. E o resto é o resto. O resto é o resto, gente. Aí quem se importa. A camisa M da UERJ gigantesca, tem que dobrar aqui. Galera, espero muito que vocês tenham curtido a entrevista da Estela. Amado igual eu amo essa pequena grande mulher. Quem quiser deixar alguma pergunta pra ela, alguma dúvida, uma mensagem de amor, quem sabe alguém que viu esse vídeo se apaixonou por essa estrela, entendeu? Um boy magia, o futuro marido da tua vida. Obrigada, Carol. Obrigada. Deixa aqui nos comentários Pode que tá deixar. escasso a beça, o homem hétero está em extinção. Vai que ele aparece aqui. Pode ser. Né? Nossa, ia ser bom. Ia ser bom, de preferência um homem que siga os caminhos de Deus. Exatamente. Tá? Larga aqui nos comentários. E é isso, agora vamos fazer um beijo. Já manda um beijo pro seu futuro esposo e um tchau, vamos. Galera, até semana que vem, episódio novo. Provavelmente mais alguma colega de turma, porque foram 46 calouros só na Med UERJ ano passado. Então essa temporada realmente promete não ter fim. Um beijo, tchau.